Ô, Bru, você queria saber daquela coisa de enxaqueca? Orgasmo. Tá a sua vez agora. Bru? Eu quase cuspo. Bru, é a sua vez. Agora é sua vez, vamos lá, Enxaqueca faz a depois pergunta. do vucu-vucu, é isso? Então, é porque tem aquela frase... O seu primo, né? Não, aquela frase recorrente, tipo assim, pô, hoje não, tô com dor de cabeça e tal. Aí eu queria saber se Não, o orgasmo, isso daí é uma forma. Mas você Isso. também perguntou sobre pós. Pós-orgasmo. Também, se pode, se tem alguma acefaleia com o orgasmo, mas se tem alguma relação também. Vamos lá. É porque todo mundo bota a culpa na enxaqueca antes, né? Não, hoje eu tô com uma dor de cabeça. Mas a principal é a Vamos pós-orgasmo. prestar atenção. Tem gente, 3 enxaqueca e relações. sexo. Eu acho até que a principal é a enxaqueca, porque 90% das pessoas que têm enxaqueca, elas, quando estão em crise, elas pioram com esforço físico. E aí o vucu-vucu sem esforço físico gente, Não tem- existe, legal, né? não existe. tem É que uma ter um atividade vucu-vucu, aeróbica. Exato. Se esforça, por favor, se esforça, né? Todo mundo agradece. Sacanagem, tem que se esforçar. Eu acho que tem que ter um parceiro que se esforça Exato. pra fazer por 2. Pô, por favor. E aí, o esforço é esforço físico, gente. E muito, hein? Piora a verdade, dor. Então a verdade. gente entende. Só que olha que legal, tem algumas pessoas que quando... Não é todo mundo, mas algumas pessoas quando tem o orgasmo tem um efeito analgésico e a dor passa. É bizarro. A pessoa literalmente parece que tirou com a mão. Uhum. É bizarro. Aí tá um bom jeito de você convencer alguém, né? Olha, vou resolver É porque essa assim, sua dor. Juntando a de hoje, juntando com a conversa de ontem, a minha tireoide tá super bacana, porque eu tô suando na hora do negócio. Aeróbico. É o aeróbico. Não, Aí eu fiquei senão- feliz, porque não. dizia que quando a gente não tá suando no exercício, de repente pode ter algum problema da tireoide. Exatamente. Como ela agora tá regulada, eu tô sentindo que eu tô Exatamente, coisa suando. boa. Mas fala, meu Fala. querido. Mas Sexo e enxaqueca. Mas existe uma outra dor de cabeça, daquela série mais de 200 dores de cabeça já catalogadas, que a gente chama de cefaleia orgásmica, que é uma dor que acontece o contrário. Quando a pessoa tem o orgasmo, ela vem com uma dor e parece que a cabeça vai tinha um explodir. paciente. E Ele essa- acha que vai ter um AVC, Não. que vai ter alguma Ele coisa. tem Ele sempre fala certeza isso, que tá né? tendo um AVC. Ele fala assim, É. explodiu um negócio na minha cabeça, tá? E ela tem um tratamento específico, que não é nada a ver com o tratamento da enxaqueca, tá? Mas ela tem mas é um negócio limitante, porque imagina o trauma que fica na pessoa. Não, E, é com certeza. e te falar que, eu não sei se seu paciente era homem ou mulher, Homem. mas Homem. Tadinho, cara. é mais comum em homem. Agora, quando acontece em mulher, eu acho que é mais traumático. Porque aí, tantas mulheres já têm dor na relação, já não tem aquele parceiro esforçado. Esforçado, Isso. dedicado. Dedicado. Exato. Né? Que não capricha nas preliminares. Exato. Aí fica mais E difícil. aí ainda tem isso, entendeu? E aí ainda tem isso. Então, assim, o que a gente sabe é que ela também tem uma relação com fatores psíquicos associados. Não é só, a pessoa pode não ter nada psíquico e ter cefaleia orgásmica, tá? Mas tem também alguns casos de correlação. Então, principalmente na mulher, preliminar ajuda. Muito. Né? Sempre. Seja Sim. delicado. Ele é um TDA, ele é um cara hiperfocado. Entendeu? Porque TDAH é Empático, esforçado, é cuidadoso. Exato, por isso Ele que a tem, na namorada hora de vestiu ele ensinar. direito. É. Por isso que vestiu direito. Exato. Se ele não fosse isso, ela botava ele Porque na horrível. hora de ensinar, ele se preocupa, porque ele tem a Claro. dificuldade para aprender, então ele se preocupa para Claro. ensinar. Na hora do negócio, ele vai lá ser super, porque ele quer dar o melhor dele. É sempre assim, certeza. gente. Bom, mas TDAH tem mas eu vou coisas te contar, muito já boas. que tá nesse papo, eu vou te contar uma das piores crises que eu tive, tá? Não sei dizer se foi a pior, mas acho que foi uma das piores. E foi a ver com Vucu-Vucu, tá? Foi a ver com Foi a ver- Vucu-Vucu. eu tava na praia e eu tava começando a ter crise, assim. Tava levinha e tal. Falava, dá. Aí saímos da praia, fomos pro apartamento. Só que aí você vai pondo esforço Toma físico. banho, né? Literalmente tomar banho, tá? Literalmente tomar banho. Tá? Claro, depois da praia. Depois da praia, não comecei tem a associar. Eu falei, meu sentido, Deus, não- ele vai começar a acontecer na praia. Não, de jeito aí nenhum. depois, não, aí Na foi pro banho. Não, praia vai tomar banho. é a ideia. A ideia. Vamos pra casa. Aí o banho, e aí banho... sabonete. né? Mas assim, cara, começou a escalador. Eu vou te falar o seguinte, eu resolvi o dela, mas o meu não resolveu. Não tinha como. Eu não consigo, tipo assim, o dela resolveu. E depois eu falei, olha, resolveu, Não tô dando. eu Depois não eu resolvo. consigo. Olha que amor.
Eu literalmente... Isso é amor. Você foi pro sacrifício. Nossa, você... eu saí dali pro vômito, tá? Tadinho. Horroroso. Mas por que isso acontece? Lembra que eu falei que enxaqueca não é dor de cabeça, é uma disfunção cerebral? E você tem uma hipersensibilidade aos estímulos? No Inclusive, córtex todo. no cérebro como um todo. Você pode ter essa hipersensibilidade sensorial de luz, barulho, mas olha só, quando você faz o vucu-vucu ou qualquer esforço físico, o que acontece? Isso também acontece na academia. Você aumenta a pressão intratorácica, porque você está fazendo força. Esse aumento de pressão intratorácica, ele é refletido para o seu cérebro. Então, você aumenta a pressão intracraniana. Quando você tem um paciente entubado, por exemplo, você consegue ter um catéter medindo a pressão no cérebro e você ajusta A respiração. e você vê a variação de pressão ali. Perfeito. Essa pressão que está indo para a cabeça, ela vai comprimir os nervos da cabeça. O cérebro não sente dor, mas os nervos que vão inervar os vasos sanguíneos da cabeça, esses podem sentir. Os nervos que vão inervar as meninges, que é uma espécie de membrana que tem em volta do cérebro, esses também vão sentir. E a hora que você faz um esforço físico, esse aumento de pressão é sentido por esses nervos. Sabe aquela sensação de que tem um vaso que vai explodir na tua cabeça? Esse aí. E aí já te falaram que é coisa da sua cabeça, é isso? Esse vaso tadinho. existe. Vamos começar por ali. Só que... Se fosse uma sensação de que algo, mas não tem nada ali, né? Mas tem. Esse é o ponto, tem. Só que tem durante a crise e tem agora também. A diferença é que agora você não tá sentindo. Por quê? Porque o nervo que tá encostado naquele vaso não tá hipersensibilizado. Se você entra em crise, a capacidade sensorial aumenta tanto, não só para olhar a luz, ouvir barulho, mas também até para sentir a pulsatilidade. Daquele vaso que tá com o nervo grudadinho. Exato. Perfeito. Você até tem uma pequena vasodilatação, mas ela é praticamente irrelevante perto do grande problema que é esse nervo fica tão sensível que uma pulsatilidade normal vira dolorosa. Do mesmo jeito que uma luz normal vira dolorosa. Perfeito. Entendi. Maravilha. Olha, Bru, vai se tratar, meu filho. Porque você tá evitando de fazer sexo com sua namorada. Tava com medo, né? Isso não tá ficando bom, entendeu? Mas é bom reforçar das preliminares. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Isso, vai, olha, das duas isso. partes. Das duas partes. Vê se acho. favorece só uma, mas favorece os dois. Não. Não, tá certo, tá certo. Por favor, Hoje né? você já tem uma desculpa.